Bom, então, galera, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem aí, passando esse período, estudando bastante, sempre lembrar. E é isso, tudo bem? Vamos começar continuar nossa disciplina, na verdade. Só dando uma recapitulada, o que até agora a gente falou, né? Então a gente falou, primeiramente, a gente está nessa questão de química da vida ainda, nessa parte mais bioquímica da biologia. A gente começou falando lá de água, primeira molécula aí que a gente falou, né? Primeira parte que a gente falou lá da molécula, que é uma molécula inorgânica. Por que é inorgânica? Ela não tem o carbono, então por isso que torna ela inorgânica. Depois a gente passou pelos sais, também, os sais minerais, que também são células inorgânicas. O último passo que a gente falou foi dos carboidratos, que aí já começa os compostos orgânicos. O carboidrato é os açúcares, né, como a gente falou, a gente viu, que dá energia pro animal, pro vegetal, etc. Também tem aquela função de estrutura, também faz ali parte do carboidrato. E hoje a gente vai começar a falar, a gente vai falar sobre os lipídios. Que são esses novos compostos, né? Também orgânicos. Então, esse já é o primeiro passo. A gente continua falando de compostos orgânicos. Então, a gente falou de água, sais minerais inorgânicos. A partir dos carboidratos, começam os inorgânicos. Então, os lipídios também são moléculas orgânicas. E para começar, é muito falado que os lipídios eles são biomoléculas, então eles são essenciais para a vida. Você não vai encontrar em outro lugar a não ser numa vida, num ser vivo, na verdade, essas moléculas. Ela é basicamente composta por carbono e hidrogênio, e também o oxigênio. Então essas três moléculas é o que vão fazer de fato aí o que torna um lipídio, né? A gente também vai encontrar nos lipídios, alguns a gente vai classificar os lipídios, depois vocês vão entender. A gente também encontra fósforo em alguns lipídios, enxofre também em alguns lipídios, claramente em muito menor quantidade. A grande quantidade é carbono e hidrogênio principalmente, lembrar, destacar isso, carbono e hidrogênio principalmente. E o oxigênio também a gente vai encontrar. E depois, em alguns lipídios, a gente vai encontrar fósforo, ou compostos de fósforo, né? E o enxofre. E entre outros também a gente encontra em menores quantidades. Mas, de fato, que precisa deixar claro, são os três principais: carbono, hidrogênio e oxigênio. Tudo bem? E o que vai caracterizar, né, os lipídios? E não vou começar do primeiro tópico, né? Vamos dizer assim. Vou começar do segundo, que é o que tá circulado. A principal característica, isso é bom ficar claro, a principal característica dos lipídios é que eles não são solúveis à água. Lembra que a gente falou lá na água que a água é um solvente universal, ela dissolve praticamente quase quase todos não, mas uma grande quantidade de substâncias que ela consegue dissolver. Não é o caso do lipídio. O lipídio ela não consegue dissolver. E eu já puxo para o primeiro ponto. Quem são os representantes dos lipídios? Que são as gorduras, os óleos, as ceras e os hormônios. Esses hormônios, principalmente os hormônios sexuais, que vai ser ali meio que fabricado, né, pelos lipídios. A gente vai ver mais adiante. Mas o que eu quero falar para vocês? E até tem um desenho ali do lado, para vocês relacionar essa coisa do que é um lipídio com essa questão que são insolúveis em água. Aquele desenho ali, ó, vocês já pegaram um óleo de cozinha mesmo, e jogaram num copo de água, vai acontecer exatamente aquela imagem ali, ó. Ele não se mistura, tem essas frases populares, né, que falam, óleo e água não se mistura. Não se mistura por quê? Porque o óleo é um lipídio.
ele não vai dissolver em água. Também, exemplos também que a gente pode ter também, quando a gente suja uma superfície, geralmente a pia da cozinha, a mesa da cozinha, com óleo, com gordura mesmo, se a gente passar só água, dificilmente você vai conseguir limpar aquela superfície. Pode fazer esse teste com vocês. Por quê? Porque o lipídio, aí no caso, o exemplo, gordura ou óleo, ela não dissolve em água. Então, por isso, quando suja a pia lá da mesa com óleo, com gordura e passa apenas água, não se limpa. Então, por isso que a gente tem que passar. E aí já entra no próximo tópico ali, ó. Eles não são solúveis em água, mas eles são solúveis em solventes orgânicos. Como quem? O éter, o clorofórmio, a benzima e o álcool. Então pode ver, quando você tem uma superfície que está ali suja de gordura ou de óleo, no caso, se você passar só o fogão, por exemplo, o fogão, por exemplo, se você passar só água, ele não vai limpar. Você vai ter que pegar algum produto químico, no caso, que vai conter um desses quatro solventes, ou o álcool, ou a benzina, ou o clorofórmio. Geralmente esses produtos Veja, os produtos Veja, para limpar mesmo essas superfícies gorduradas, elas vão ter um desses quatro componentes nele. Por isso que consegue limpar. Até mesmo o sabão mesmo, ele também consegue limpar por quê? Porque ele consegue dissolver o lipídio. Então a água pura não dissolve. Então, por causa desse sentido. A gente vai ver mais adiante por que ocorre isso. Ok? Também é bom destacar também que é principalmente formado, já puxando ali para o próximo slide, que eles são formados principalmente por ácidos graxos e álcool. Então aqueles dois compostos vocês vão ver lá, ou já até já viram, acho que ainda não, mas lá na química orgânica lá. Então os lipídios vão ser formados principalmente por álcool e por alguns, assim, a gente vai ter uma divisão que eu vou mostrar para vocês. Mas alguns vão ter o ácido graxo e alguns não vão ter o ácido graxo. Mas basicamente, eles são formados de ácido graxo. Os principais, vamos colocar assim, são formados por ácidos graxos e álcool. Então, os dois é o que forma um lipídio, ok? E as funções dos lipídios? A gente vai ter os lipídios tanto no corpo animal quanto no corpo vegetal. Ele vai ter várias funções importantes. Por exemplo, a primeira é fonte de energia. Lembra quando eu falei de carboidrato? Eu falei para vocês, primeira fonte de energia do animal é o quê? É o carboidrato. O lipídio é basicamente o próxima fonte de energia do ser vivo. Então ele também engloba uma fonte de energia. Então, por exemplo, tem um slide adiante. Muitos animais guardam muita gordura no corpo dele para quê? Para ter energia. Por exemplo, o camelo que tem aquelas corcovas nas costas dele, muita gente acha que é água aquilo. Não é água, é gordura. Por quê? Porque ele fica muito tempo no deserto, às vezes não consegue, então ele guarda energia, porque ele sabe que vai necessitar muito de energia. E aí o que ele faz? Quando ele começa a perder, por exemplo, carboidrato, ele começa a utilizar daquela energia que ele guardou ali na sua corcova, ali, no dorso dele. Então é uma grande fonte de energia no corpo dos animais. E também no corpo de alguns vegetais também. Também é muito utilizado os lipídios. O isolante térmico também muito utilizado também nos animais. Então, por exemplo, tem muitos animais que têm muita gordura no corpo, para quê? Geralmente eles vivem em ambientes frios, por exemplo, ursos, a gente pode citar. Então eles guardam muita gordura em seu corpo para quê? Para queimar energia e também para ter um isolante térmico. Um exemplo também são as aves. As aves também usam os lipídios, as gorduras, ela produz uma gordura. Vou mostrar mais adiante um pouquinho. Ela também produz uma gordura para ter um isolante térmico, para não passar tão frio e também
em questões de lagos, rios, etc. E além próprios mamíferos também, mamíferos marinhos, também produzem esse isolante térmico. É o caso da foca, é o caso, por exemplo, da baleia. Eles vão produzir um isolante a partir de uma gordura, a partir de um lipídio. Eles vão produzir para passar em todo o corpo esse óleo, essa gordura, tornando aquele um isolante térmico. Então ele não vai perder tanto calor para o ambiente. Então ele consegue ali sobreviver. Função hormonal, como eu já falei, a gente vai vir mais adiante. Os lipídios também fabricam hormônios nos animais, principalmente os hormônios sexuais. Por exemplo, a testosterona, a progesterona. A testosterona é o hormônio sexual masculino, a progesterona é o hormônio sexual feminino. Também é a partir dos lipídios, vou falar mais adiante. Proteção mecânica. Como que é essa proteção mecânica? Você já sabe essas almofadinhas aqui das nossas mãos? Ou até mesmo do pé, aquela almofadinha no calcanhar? É uma proteção mecânica. O que é aquilo? É gordura. Isso aqui, ó, é gordura. Isso aqui, ó, é tudo gordura isso aqui. E para que serve? É a proteção mecânica. Então quando você bate a mão, ó, você não machuca o pé. Imagina se não tivesse essa proteção no pé aqui no calcanhar. A gente ia andar e ia machucar muito o pé, principalmente o osso. Então, provavelmente teria problemas logo com, sei lá, 15 anos. Então, também esse lipídio, essa gordura, também ali exerce o papel de proteção. Função estrutural. Também está principalmente ligado à questão de membranas celulares. A gente vai ver também. A gente tem lipídios nas membranas celulares. O que é as membranas celulares? Membranas em volta das células. Então ali vai ter também compostos lipídicos. Lubrificante, a gente vai falar que muitas vezes folhas produzem lubrificantes. Eu vou mostrar para vocês, não vou dar spoiler. E função impermeabilizadora. Que também é aí a questão que também ocorre em folhas também, folhas de plantas. Ela produz ali aí no caso é uma cera, que aí ela não tem a impermeabilidade de água. Eu vou mostrar para vocês depois, vai ficar mais claro, ok? Vamos continuar. E aí, como eu falei, ó, tem a classificação dos lipídios. A gente tem tecnicamente 5 lipídios principais. A gente vai ter alguns outros que não são tão importantes em vestibulares. Mas esses 5 ali são bem importantes e na verdade, os 5 são os principais e 3 são os que mais caem, assim, que são quem? Os glicerídeos, também pode se chamar de triglicerídeos, os fosfolipídios e os esteroides. Então esses 3, glicerídeos, fosfolipídios e esteroides, são os 3 principais lipídios do nosso corpo e também que geralmente caem em vestibulares. São os 3 principais. Os outros 2 também são importantes, assim, mas não caem muito e, na verdade, nem é produzido muito por exemplo, na gente, assim, os outros 2. Mas eu vou comentar com vocês. Qual que são a classificação e a diferenciação? Então, ó, glicídios, cerídeos e fosfolipídios, eles contêm ácidos graxos. Foi o que eu falei. Você vai ter lipídios com ácidos graxos e lipídios sem os ácidos graxos. Os carotenoides e os esteroides, eles não contêm os ácidos graxos. Eles vão conter álcool, vão conter outras matérias orgânicas, outras moléculas orgânicas, mas eles não vão ter ácidos graxos. Então, glicerídeos, cerídeos e fosfolipídios com ácidos graxos. Carotenoides e esteroides sem ácidos graxos, ok? Então lá, começando pelo glicerídeo, né? Como eu falei, ele também pode ser chamado de triglicerídeos. Por quê? Porque ele vai ter 3 glicerídeos. Como que é a formação dele? Então a gente vai ter 3 moléculas de ácidos graxos. Ficou um pouquinho sem acento ali, ó, velocidade, perdão. E uma de glicerol. O que é um glicerol? É um álcool. Então, álcool, a gente tem vários tipos de álcool
já fabricados, etc. O glicerol é um tipo de álcool. Basicamente isso. Um álcool, de certa forma, com uma cadeia longa. Então, se a gente ver ali ó, o arranjo molecular químico dele, a gente vai ter três moléculas de ácidos graxos, que essas que estão divididas, e esse da ponta aqui, o glicerol, que é o álcool. Formando o quê? Formando um glicerídeo, um triglicerídeo, glicerídeo também que pode ser chamado. Essa molécula é formada por desnaturação, então ele vai perder uma água aqui ó, no risquinho ali, bem no risquinho ali, onde ele perde uma molécula de água, e aí consegue se ligar quimicamente o glicerol com a molécula de ácido graxo, ok? Então essa a principal molécula ali, a principal molécula, o principal ponto ali do glicerídeo, ok? Só que aí a gente tem algumas características. Quais vão ser? A gente vai ter os glicerídeos, que são os óleos, e os glicerídeos, que são as gorduras. Deixa eu mudar para cá. Que são as gorduras. Então, os óleos é aquele óleo que você está pensando mesmo. Então, eles são líquidos em temperatura ambiente, isso é bom destacar. Então, em temperatura ambiente, eles vão ser líquidos. Eles vão ter uma grande quantidade de ácidos graxos, e o que vai acontecer? Ele vai ser ou mono ou poliinsaturado. Então, bom destacar isso. Ele vai ser insaturado, ok? E está principalmente representado, mais encontrado nos vegetais. Então, a gente tem lá o óleo do milho, o óleo de amendoim, o óleo da mamona. Acho que muita gente já deve ter ouvido aqui, óleo da mamona, etc. É um óleo, então é basicamente encontrados nos vegetais. Mas também são encontrados em alguns animais. Por exemplo, os peixes. Os peixes têm um óleo, no caso, ali no organismo deles. Eles fabricam esse óleo. E as gorduras, elas são destacadas porque elas são sólidas, então elas mudam, elas não são líquidas igual os óleos, são sólidas. Em temperatura ambiente também é bom destacar isso, então são sólidas em temperatura ambiente. Também vai ter uma grande quantidade de ácido graxo, só que a diferença é que ela é saturada. Então ela, o arranjo químico dele é o que? Saturado. Como eu coloquei ali, ele pode ser insaturado quando ele vai ter duplas ligações e é uma molécula trans. Então, por exemplo, quando é uma gordura trans lá, aí sim vai ser uma gordura no caso. Ele está mais presente nos animais, então na gente, mamíferos em geral, aves, vai ser onde a gente vai encontrar as gorduras. Os mamíferos assim, vai ser muito encontrado as gorduras embaixo da epiderme, que é a pele. Então a gente vai ter uma capa ali de gordura que vai servir para quê? Para ter aquele isolante térmico. Lógico que algumas pessoas têm mais, algumas pessoas vão ter menos. Aí vai depender da dieta da pessoa, ok? E aí, vocês devem estar perguntando, né? Saturado, insaturado, o que é isso? Talvez você já deve ter até visto lá com a professora de vocês de Química Orgânica. É só para lembrar, assim, deixar claro, uma molécula saturada vai ser uma molécula onde não vai ter só ligações simples na cadeia dele. Então você pode ver aqui, ó, coloquei ali, você pode ver, não tem ligações duplas. Uma cadeia longa, é um grupo carboxílico ali, né? Uma cadeia longa e que não tem ligações duplas. Lembrando, carbono, carbono, carbono e hidrogênio. Tem uma ligação duplinha ali, ó, carbono, oxigênio, mas aí é outra coisa. Na cadeia entre os carbonos, não vai ter ligação dupla. Tem só ligação simples. O que é isso? Uma molécula saturada. Então, sempre quando pensa lá, uma molécula saturada, é o quê? É uma molécula sem ligações duplas, no caso. Ok? No caso da insaturada, ela vai ter ligações duplas, que é como está pintadinho ali no slide ali, ó.
como tá pintado ali no slide de vermelhinho. Você vê que tem uma ligação entre carbono e carbono que vai ser dupla. Então aí é a diferença do saturado pro insaturado. Ok, acho que isso aí vocês pegam mais em química, perdão, em química orgânica, né? Essas questões de insaturado, saturado. Mas é bom dar uma relembrada aqui, ok? E aí um grande tópico dessa questão de gordura, etc. Você já deve ter ouvido até falar. Só voltando aqui nesse slide que eu esqueci de falar sobre essa questão de gordura saturada, insaturada. A gordura saturada geralmente é a gordura ruim que falam. Que geralmente é a gordura de animal, de porco, banha de porco, etc. Geralmente é a que causa algumas doenças, que até a gente vai falar um pouquinho mais à frente. A insaturada geralmente é a gordura de vegetais mesmo, em vegetais, né? Acho que até como eu coloquei no slide anterior, né? Que a gordura é uma melhor, não é tão prejudicial assim à saúde. Então tem essa diferença. É bom destacar também que por que vou voltar nesse slide aqui, ó. Por que os óleos eles são líquidos e as gorduras são sólidas? São mais pelo arranjo mesmo. O óleo ele não consegue se juntar, molécula. As moléculas não conseguem se juntar e formar uma matéria sólida. Enquanto as gorduras, por ela ser saturada, ela consegue já se juntar uma com a outra. Então, ela consegue formar uma matéria sólida, no caso. Então essa é a diferença. É mais por ligações químicas. As ligações químicas dos óleos são menos atrativas, não conseguem se atrair. Por isso que é sólido. É líquido, perdão. Enquanto a gordura sólida, as gorduras sólidas, são saturadas, a grande maioria. Então elas conseguem se unir. E aí fica uma matéria sólida no caso. Ok? Voltando aqui na questão da gordura trans e gordura cis, o que ocorre? Vocês estão vendo, se tem uma ligação dupla, então vai ser uma gordura insaturada. Então, qual que é o propósito? Geralmente a gordura trans é feita artificialmente em fábrica, então passa por um processo artificial. Eles tentam quebrar a molécula de. Vocês estão vendo essa ácido graxo cis ali está escrito? Eles vão tentar quebrar essa ligação dupla, só que eles não conseguem. E o que acontece? Forma essa molécula trans, que é a mudança de arranjo dos hidrogênios. Então vocês vê, na célula trans, são dois hidrogênios do mesmo, igual, né, vamos dizer assim. Eles vão tentar artificialmente, em fábrica geralmente, eles tentam quebrar essa molécula trans, essa molécula cis, não consegue, porque são muito fortes essas moléculas, só que aí forma uma nova configuração, essas moléculas, esses hidrogênios. E aí forma a gordura trans. Você já teve visto embalagem, etc. Que é muito ruim essa gordura. Muito ruim essa gordura para o nosso organismo. Geralmente, ela está presente em guloseimas, doces, assim, doces industrializados. Eles fabricam essa gordura trans para dar uma resistência, uma maior tempo de vida, vamos colocar assim, pro produto, para ele não estragar tão rápido. E aí eles fazem esse processo da gordura trans. Mas de fato ele é muito prejudicial para a saúde. Ou seja, até alguns países da Europa, países nórdicos, é até proibido qualquer alimento com gordura trans. Por causa que era muito da questões de obesidade, questões de até mesmo doenças nas artérias, por causa da gordura trans. Então, alguns países, principalmente nórdicos, até é proibido alimentos industrializados com a presença da gordura trans ali no seu composto. Ok? E só retornando aqui, ó, como eu falei, né? Os triglicerídeos ou glicerídeos tem algumas, como eu falei, algumas funções, mas duas são bem importantes. Que é a reserva de energia de mamíferos, então a gente tem um exemplo, por exemplo, um dos maiores animais que reservam energia é o urso, principalmente o polar, por isso que ele é tão gordo desse jeito.
ele reserva muita energia e até mesmo para a questão da hibernação. Você já deve ter ouvido falar que o urso ele hiberna, por isso que ele guarda tanta gordura no corpo dele, para ter essa hibernação ali de 3, 4 meses. Então ele guarda essa gordura, essa reserva energética, hiberna, fica gastando ali quando ele não hiberna, não faz nada, vamos dizer assim, gasta essa energia. E quando ele acorda de novo, né, quando ele retorna às suas atividades normais, ele depois começa ele faz a caça, e etc. Mas a reserva energética dele é para esse fundo. Mas também a gente guarda energia por lipídios, triglicerídeos, para nossas atividades, como correr, andar, se locomover, fazer exercício, academias. E a gente também tem essa massa de lipídios para energia. E as aves é interessante porque ela vai ter acho que não está no escrito ali, tá assim, tá bem pequenininha. É uma glândula que chama glândula uropigínea, que é uma glândula que secreta gordura. Então ela secreta gordura e o animal, no caso, ele começa a passar pelo corpo dele inteiro. Você já deve ter visto algumas aves que eles ficam meio que passando o bico em cima das penas. O que ele está fazendo? Está espalhando essa gordura pelo corpo. Essa gordura é o que dá dois principais pontos para a ave. O isolamento térmico, como eu coloquei ali, e a impermeabilização também. Principalmente aves aquáticas, essas aves que nadam em lagos, etc., para ela não se molhar, ela passa esse óleo e a água não penetra nas penas dela. Então também tem esses dois pontos, isolante térmico e para não entrar água nas penas, na impermeabilização, né, no caso. Okay? E aí tem aqui o problema que eu falei para vocês, que é a aterosclerose. A aterosclerose é o excesso de gordura, no caso em veias, artérias, que é questões cardiovasculares, né? Causa essas questões cardiovasculares. Então a gordura vai, como vocês estão vendo na imagem ali, ó, ela começa a formar placa na veia, na artéria, e o fluxo sanguíneo começa a ficar dificultoso para o nosso corpo. E aí é onde pode dar derrames, desses pontos. Por quê? Porque vai começar a entupir a passagem, né, de sangue no nosso corpo, por causa que forma essas placas, então cada vez mais vai ficando mais fino o calibre, né, vamos dizer assim, da veia ou da artéria, até um momento que vai ficar tão fino ou tampar completamente que vai dar problemas cardiovasculares. Então, geralmente, questões de derrames, problemas cardíacos, tem esse motivo. Então, o excesso de gordura, por isso que é tão mal na sociedade. Então, sempre é lembrado, sempre é um mal consumir tanta gordura. Porque está diretamente ligado a questões, problemas, né, na verdade, cardiovasculares. Ok? Então, tem esse nome, ó, aterosclerose. Aí a gente vai para os cerídeos. Como eu falei, o cerídeos é um pouquinho menos importante para a gente, não cai tanto em vestibulares, mas é muito bacana também falar deles. Então a reação química do cerídeo, as ceras, né, como falado, vai ocorrer entre um ácido graxo, no caso, e um álcool. Só que o álcool do cerídeos ele é diferente do álcool do glicerídeo. Então ele vai ter um peso molecular nele maior do que o glicerol. Então vai ser um outro tipo de álcool. Então vai ser entre um ácido graxo e um álcool. Só que um álcool diferente do álcool da reação química do glicerídeo. Ok? Esse álcool dos cerídeos ele vai ter um peso molecular maior do que o álcool do glicerídeo. Ok? Então essa é a reação química dos cerídeos. Ele vai estar presente aonde? Nas ceras de abelha, vocês já ouviram falar nas ceras, etc. Geralmente, se eu não me engano, faz muito produtos cosméticos, shampoo, condicionadores, geralmente com essas ceras. Que é a cera que a abelha faz a colmeia dele. Então essas ceras está presente na colmeia da abelha. E em plantas também, como eu falei que eu ia recapitular essa parte, a gente falou lá no comecinho, de impermeabilidade, você já deve ter prestado atenção que em folhas forma algumas gotículas de água.
geralmente quando chove, etc. Tem a folha e a água ela bate e escorrega. Ela não penetra na folha, vamos dizer assim. Por que não penetra? Por causa de uma cera. A planta, ela fabrica uma cera na folha dela, e impermeabiliza essa folha. E assim, essa água que cai, ou quando a gente rega uma planta, ou quando ou com a chuva mesmo, ela não penetra na folha. Então ela bate e escorrega. Também está presente na cera também. Ok? Essa cera é muito utilizada assim para fazer cera de ilustração. Hoje não tem mais essas. Geralmente a nossa avó tinha o chão de madeira e ilustrava, né? Geralmente essas ceras eram fabricadas, né? Eram retiradas dessas plantas ou até da cera de abelha para fabricar essas ceras de piso, né? Piso de madeira e também ceras de sapato também. Também era ilustrado sapato. Também é fabricada a partir da matéria-prima. Tem essas ou a cera de abelha ou a cera em plantas, no caso. Os fosfolipídios, que é muito, muito, muito importante o andamento da gente, qualquer ser vivo, qualquer ser vivo em si, assim, animais, plantas, etc. Fosfolipídio, qual que é a formação dele? Então ele vai conter um ácido graxo, um glicerol, então um álcool, e um fósforo. Lembra do que eu falei, alguns lipídios eles iam ter outros compostos, como fósforo? O fosfolipídio é um deles. Então ele tem um fosfato na molécula dele. Então, o que a gente pode notar? Ó? Tem essa primeira figurinha da esquerda. A cabeça polar dele, que tá essa cabeça é o quê? É o fosfato. Então é um fósforo. Então essa cabeça que tem o fosfolipídio é o fosfato, junto com o glicerol. Então na cabeça polar dele é um fosfato e um glicerol. Ok? E o fosfato é o que dá a polaridade para o fosfolipídio. Enquanto a parte que vocês estão vendo ali, ó, que é as duas perninhas da molécula, essas partes são os ácidos graxos. Então a gente vai ter duas cadeias bem longas de ácidos graxos. Então a gente tem duas cadeias de ácidos graxos e na cabeça do fosfolipídio um fosfato, uma molécula de fosfato. E essas duas perninhas elas vão ser apolares. O que isso faz o quê? Então a cabeça dele é polar e as perninhas dele são apolares. Então tem essa diferença de polaridade. Que causa? Tem até coloquei, né, caudas hidrocarbônicas. Por quê? Porque tem esses carbonos na região. Ok? E esse arranjo dele, ter uma parte polar e uma parte apolar, é o que está ali no terceiro tópico. Olha isso, elas são anfipáticas. O que é anfipáticas? Então ela vai ter uma região que é hidrofílica. O que é hidrofílica? Que ela vai ter reação com água. Então ela reage com água. Então por isso que é hidrofílica. Então ela vai reagir com água. Que é a parte da cabeça polar. Então a parte da cabeça polar é a parte hidrofílica do fosfolipídio. Deixa bem claro isso. A parte hidrofóbica, o que quer dizer hidrofóbico? O que é fóbico, né? A gente, nos últimos tempos utiliza muito essa palavra, né? Fóbico. O fóbico é tudo que tem uma aversão a uma certa alguma certa coisa, vamos colocar assim. Se ela é hidrofóbica, então ela tem uma aversão à água. Então ela não gosta de água. Enquanto a parte hidrofílica ela gosta de água, a parte hidrofóbica ela não gosta de água. Ok? Então a parte hidrofóbica do fosfolipídio é o quê? É a cauda hidrocarbônica. Então essa parte de ácido graxo. Ok? Então você tem essas duas partes. Tem uma parte ali que é escrita lá, insaturação. O que é insaturação mesmo? Acabei de falar em 2 slides atrás. É uma parte que tem
uma dupla ligação. Então, por isso que ela é tortinha. Então, nessa parte bem tortinha da perninha, é o que? Ali ela vai ter uma dupla ligação. Então, por isso que é uma insaturação. Ok? Aí também é interessante falar, até puxando para a questão das membranas. Como eu falei, a gente vai encontrar os fosfolipídios nas membranas biológicas. A membrana plasmática, nas membranas de algumas organelas, como a mitocôndria, o retículo endoplasmático, e ela forma uma bicamada fosfolipídica, que é esse segundo desenho que está exemplificado aí. Ó. O que vai ocorrer? Quando você coloca essa célula, no caso, numa solução aquosa, então no meio aquoso, no meio da água, no caso, o que vai acontecer? Vai formar uma dupla camada, como vocês estão vendo ali, né, na imagem, onde a parte hidrofílica, que é a que tem atração por água, ela vai ficar na parte aquosa. Para quê? Para a parte hidrofóbica não ter contato com a água. Então ela fica exatamente daquele jeito, ela fecha, vamos dizer assim. Então a parte hidrofílica, que é a cabeça polar, ela vai ter contato com a água. Porque para ela gosta de água. Já a parte hidrofóbica, que é as perninhas da molécula fosfolipídica, elas não vão ter contato. Então, elas vão formar uma bicamada lipídica. Para essa parte hidrofóbica da molécula não ter contato com água. Ok? Então, ali está exemplificado ali, ó, a parte hidrofóbica, as perninhas. A parte hidrofílica ali, ó, está mostrando a cabeça do fosfolipídio. E ele, completamente, é a camada fosfolipídica, bicamada fosfolipídica, no caso. Ok? Então, a gente vai encontrar muito. A gente vai falar muito dessa camada, dos processos que ela faz em membrana plasmática, quando a gente começar de fato a teoria celular, que a gente passar por todas as partes de uma célula, etc. A gente vai falar muito, muito, então é importantíssimo pegar esse conceito. Que a gente vai falar, a gente vai dar continuidade para a gente falar lá em teoria celular, membrana plasmática e etc. Ok? Beleza? E aqui só um contexto aqui na atual, né? Que tá se falando muito em jornais, etc. Que é a questão do corona, né? A questão do Covid-19, a questão de lavar as mãos com sabão. Por que a gente lava a mão? É muito importante, assim, prático, vamos dizer assim, lavar a mão com sabão. E às vezes até mais importante, vamos dizer, melhor do que com álcool. Por quê? Porque o vírus ali, ó, vocês viram o vírus, a primeira imagem ali, ele vai ter uma bicamada. Então ele tem dentro do componente dele o material genético dele, e em volta, circundando esse material genético, ele vai ter uma bicamada fosfolipídica. O que acontece? Quando a gente usa o sabão, o sabão, no caso, ele é um componente que reage com o lipídio. Lembra? A água ela não reage com o lipídio. Então, por isso que se você infectei minha mão com algum vírus, se você limpar só com água, não vai acontecer nada. Agora, se você limpar a sua mão com água e sabão, o sabão que vai ter molécula que reage com o lipídio, vai quebrar essa membrana. E aí você, de certa forma, mata o vírus. Então aí que está a importância de lavar a mão com sabão, no caso. O álcool, de certa forma, também ele age de certa forma do mesmo jeito, com essa reação na membrana plasmática, no caso. Mas, de certa forma, é muito mais perspicaz como o sabão reage nesse vírus. Então, é muito bem importante. Ok? Então, diquinha aí para vocês. Os carotenoides. Os carotenoides, como eu falei, também não é um lipídio tão importante, não é tão cai um pouquinho mais nos vestibulares, mas não é tão importante.
Eles são pigmentos vegetais relacionados à fotossíntese. Então, eles vão estar presentes em todos os vegetais. A gente não tem carotenoides, a gente não vai ter. Então, só está presente nos vegetais. Que vai acontecer? Então, por exemplo, você já deve ter até ouvido falar, o beta-caroteno. O beta-caroteno é um lipídio de pigmentação que vai dar a cor laranjada. Então, ela vai dar a cor laranjada na cenoura, na abóbora. Então, é um beta-caroteno. Então, que é um pigmento, é um lipídio pigmentoso, vamos colocar assim, pigmentos vegetais, que estão relacionados ao quê? À fotossíntese. Então, é esses pigmentos que vão conseguir captar a luz solar. A gente vai ter alguns, tem pigmentos laranjas, como esse que eu falei, o beta-caroteno, tem os pigmentos vermelhos, tem os pigmentos verdes, mas todos relacionados à fotossíntese. Também está ligado à produção de vitaminas. Então, vitamina A, vitamina D, vitamina K, todas essas vitaminas também estão relacionadas com os carotenoides. Então, também é uma alta função dos carotenoides. Okay? Os esteroides, também ali muito falado, até tem esteroides artificiais, é muito falado em pessoal de academia, etc. Esses esteroides, no caso, eles são principalmente lipídios, né, de origem animal e são principalmente encontrados no colesterol. Esse nome que acho que todo mundo já ouviu falar, né, o colesterol, etc. Tem lá sempre um familiar que tem um colesterol, tem um familiar que tem um colesterol alto, etc. Tem o colesterol baixo, mas geralmente se fala muito do colesterol alto, né? Tem sempre lá um tio que sempre fala, meu colesterol tá alto, etc. O que é isso, né? Então, como eu falei, o colesterol é um lipídio, é um dos lipídios, né? Então também é muito, muito importante no corpo humano e de outros animais. E para que ela é utilizada, né? Como eu falei lá no começo, aí vai ser utilizado para produzir hormônios sexuais. A gente vai passar por alguns e falar desses hormônios sexuais. É utilizado nas membranas plasmáticas também. Então lembra, então, as membranas plasmáticas têm os fosfolipídios, mas também tem o colesterol, as moléculas de colesterol. E origina a bile. Então, a bile é uma estrutura que está muito, muito ligada ao fígado. Até ele secreta ali o líquido biliar, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, ou até mesmo, por exemplo, pedra na bile. Muita gente tem esse problema, forma de pedra na bile. Então, é o que origina a bile, esse colesterol. É importante destacar também que o colesterol ele é fabricado tanto na gente, então a gente fabrica colesterol em muito menos quantidade. Ele é fabricado principalmente no fígado nosso, mas também, e a grande maioria do colesterol a gente ingere aonde? Externo, então comendo alimentos, carnes, etc. Mas principalmente, mas tem esses dois modos, assim, muito assim, o principal ponto é consumo de alimentos, mas também a gente fabrica no fígado, é bom destacar, também a gente fabrica colesterol. Ok? Como eu falei, alguns hormônios, alguns exemplos de hormônios que é fabricado a partir do colesterol, né? Desse esteroide, que é o colesterol. Então a testosterona, que é o hormônio sexual feminino, né? Masculino, perdão. Masculino, a testosterona. A progesterona, que é o hormônio sexual feminino. A testosterona também é muito. Tem testosterona sintético. É muito utilizado como eu falei no começo, em academia. Pessoas que fazem academia, que aumentar a massa muscular, etc. E até mulheres mesmo. Falei que testosterona é hormônio feminino, mas até mulheres mesmo, sinteticamente, às vezes consomem a testosterona.
Para quê? Para ganhar massa. Então elas consomem. Só que tem vários efeitos colaterais, né? Então, por exemplo, na mulher, você ingerir testosterona, que não é um hormônio propriamente dito feminino, é um hormônio masculino, você vai começar a criar características masculinas. Então, você pode criar pelos, espinhas e etc. Então, tem esse problema. E até mesmo o consumo exagerado de testosterona o homem consumir também pode ter problema, infertilidade e etc. O essencial mesmo é o natural nosso. Então, deixar a testosterona nossa da forma que vem. Lógico que tem algumas pessoas que precisam fazer reposição hormonal por algum problema, etc. Mas, de certa forma, em academia, sim, tem muita essa indisciplina de consumo de hormônios. Então, é um perigo isso. O colesterol, como eu falei, também vai estar presente na membrana plasmática. Então, ali, ó, as duas imagens. A gente tem ali algumas estruturas, né? Então, os fosfolipídios, glicoproteínas, etc. E essas partinhas amarelas, dele bem pequenininhos, tá até apontado ali, ó, colesterol, são os colesterol. É o colesterol, se, se essa molécula de colesterol. Para que ela está ali? Para dar fluidez na membrana. Para a membrana não ser algo totalmente rígido, etc. Porque vai precisar ter uma fluidez para entrada e saída de moléculas, de elementos. É o colesterol que faz esse trabalho. Então a fluidez ela altera a fluidez e a permeabilidade, que também o que é a permeabilidade? Essa entrada e saída de elementos, de compostos, etc. Então esses dois conceitos, permeabilidade e fluidez da membrana, está diretamente relacionada com a presença do colesterol nesse local, ok? Tem uma outra imagem ali mais simplinha, né? Que a da esquerda é uma 3D, né? Mas a da direita aqui, ó, você vê que tem que eu mostrei, ó, os fosfolipídios ali, ó. Duas perninhas e a cabecinha dele. A cabeça polar e as duas perninhas. E entre esses fosfolipídios ali, ó, tem um colesterol. Então, para que vai servir mesmo? Repetindo. Permeabilidade e fluidez. Ok? O transporte de colesterol. Então, também no colesterol vai ser transportado, né, o colesterol, vai ser transportado por lipoproteínas. O que é lipoproteína? São uma molécula de lipídios com uma proteína. Então ali, ó, tem uma molécula 3, tem um desenho 3D de uma lipoproteína, né? Você vai ter um fosfolipídio, triglicerídeo, o colesterol livre, né? Então isso aí é uma lipoproteína. Então essa lipoproteína é o que vai transportar o colesterol pelo nosso corpo. E vai ter dois tipos de lipoproteína, que é o LDA. O LDA ele vai transportar o colesterol do fígado para os tecidos do nosso corpo. Então, para as células do nosso corpo. Como que é conhecido esse transporte, esse LDA? Como colesterol ruim. Você já deve ter ouvido falar que tem o colesterol bom e o colesterol ruim. O colesterol ruim é esse que transporta do fígado para os nossos tecidos do nosso corpo. Então, para a pele, para os ossos, para a barriga, para as costas. Então, vai ser esse LDL. Tem até uma imagem aqui da célula aqui, ó. Você vê que o LDL é uma molécula maior, enquanto o próximo que a gente vai lá, que é o HDL, que é o colesterol bom, que ele transporta o colesterol bom, ele é uma molécula um pouquinho menor. Então tem que deixar destacado isso. LDL é a molécula que transporta o colesterol do fígado para os tecidos. É o colesterol ruim, ok? E aí a gente tem o HDL, que é uma outra lipoproteína. Os dois são lipoproteínas. LDL e HDL. LDL transporta do fígado para o corpo. Então é o colesterol ruim.
O HDL, ele transporta o colesterol de vários tecidos para o fígado. Então ele faz, vamos dizer assim, o transporte inverso. Enquanto o LDL transporta do fígado para os tecidos, o HDL transporta dos tecidos para o fígado. O que vai acontecer ali? Ele vai armazenar essa gordura no fígado. E geralmente, essa gordura vai ser o quê? Eliminada. Então, é eliminada ali pela bile. Então, vai ter essas duas consequências. Ou ela guarda no fígado, ou ela elimina na bile. Que aí vai junto com as nossas fezes. Ok? E esse é conhecido como colesterol bom. Então, quando o HDL está alto, é o colesterol bom. O que não pode estar alto é o LDL. O LDL não pode estar alto. Quem tem que estar alto é o HDL. Ok? Quando a gente geralmente tem muita confusão nisso, né? De falar que tem muita confusão. O colesterol bom, o colesterol ruim, muita gente não entende isso, mas é por isso. Então, o colesterol bom é o HDL. É a lipoproteína que transporta o colesterol dos tecidos até o fígado. E ali ou vai ser armazenado ou vai ser eliminado. O LDL vai ser o quê? Vai ser o processo inverso. Então vai do fígado para os tecidos. Esse é o colesterol ruim, no caso. É, é o que vai ficar nas nossas veias, por exemplo. Então o LDL é o que fica nas nossas artérias, veias, os tecidos da pele, na barriga, nas costas, no braço, muita gente tem. Então esse é o colesterol ruim, ok? Bom, então era isso, galera. Eu vou, eu vou disponibilizar para vocês uma listinha de exercícios sobre lipídios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem mensagem. Eu sempre falo para vocês. Podem me mandar mensagem lá no Facebook, no e-mail, mas até prefiro, por ser mais rápido, o Facebook. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem lá me chamar. Como eu acabei de falar, vou disponibilizar para vocês uma listinha de exercícios para a gente fazer. E aí a gente dá prosseguimento aí na matéria. Ok? Espero que vocês tenham entendido esses conceitos de lipídios. E é isso. Tudo bem? Muito obrigado. Se cuidem.